Olá, alunos, tudo bem? Faremos então agora a parte 2 sobre semântica. Beleza? Beleza. Vamos começar falando sobre o emprego de outros homônimos e parônimos. Já falei sobre o conceito de homônimo e o conceito de parônimo no slide, no vídeo, né, que eu transformei em vídeo, no primeiro, que já está lá no portal para vocês. Então vamos falar agora sobre o uso do porquê. O porquê tem 4 empregos. Ele é bem próspero, bem rico. Ai, sem noção. Então vamos lá. Vamos falar sobre o porquê separado e sem acento. Quais são os usos dele? Quais são os empregos dele? A. Quando se subentende, ou seja, quando a palavra motivo está implícita. O que é implícita é algo que não está claro, que não está dito. O que é explícito é que está evidente. Quando se subentende a palavra motivo. Atenção, pode aparecer tanto em frase interrogativa quanto em frase declarativa. Então vamos lá. Por que chegaste atrasado? A gente pode subentender a palavra motivo aqui, né? Por qual motivo chegaste atrasado? Outro exemplo, ainda não disseste por que chegaste atrasado. A gente pode subentender, ainda não disseste motivo por que chegaste atrasado. B. Quando puder ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Então a gente tem o singular e o plural. Exemplo, ele ainda não nos informou a razão por que chegou atrasado. A gente poderia substituir esse porquê por pela qual? Ele ainda não nos informou a razão pela qual chegou atrasado? Sim, poderíamos. Outro exemplo, este é o caminho por que passou para chegar até aqui. Poderíamos substituir o porquê por pelo qual? Este é o caminho pelo qual passamos para chegar até aqui? Sim, o sentido é o mesmo. Letra C. Quando puder ser substituído pelas expressões por qual, por quais. Não sei por que caminho vieste, ou seja, não sei por qual caminho vieste. Depois, ainda não disseste por que razão chegaste atrasado. Ainda não disseste por qual razão chegaste atrasado. Depois a gente tem o porquê separado e com acento. Também se subentende a palavra motivo e é acentuado quando em final de oração. Então ele tem um lugar específico. Chegaste atrasado? Por quê? A gente também subentende a palavra motivo e ele está no final da oração, né? A gente consegue perceber que existe mais ênfase. Pensa no chefe falando, chegaste atrasado por quê? Né? É um esporro para você. Ele chegou atrasado, mas não disse por quê. A gente tem essa sensação de ênfase, né? Ele chegou atrasado por quê? Se não havia engarrafamento. Então a gente tem o porquê no final da oração. Ele não está aparecendo no final da segunda oração, mas ele está aparecendo no, né? Ah, professora, por que ele não aparece no final? Ele aparece no final, mas no final da primeira oração, tá? Depois a gente tem o porquê junto e sem acento, aquele que aparece na redação. Né, aparece mais comumente. Deve ser empregado quando se expressam as seguintes ideias. Causa. Ele chegou atrasado porque chovia muito. Então, o porquê ali é a causa, né? Porque chovia muito, vírgula, ele chegou atrasado. Porque chovia muito, causa. A causa tem uma consequência. Que consequência é essa? Ele ter chegado atrasado, tá? Depois, explica. Cale-se, porque o bebê está dormindo. Cale-se, por que você tem que se calar? Porque o bebê está dormindo. E tem também a finalidade, que é um uso menos comum, mas que não está errado. Né? Finalidade é o objetivo, é o a fim de que, para que. Cale-se, porque o bebê possa dormir. Então, cale-se para que o bebê possa dormir. Então, esse porquê não é uma explicação, esse porquê é uma finalidade. Você vai se calar com que intuito, com qual objetivo? Para que o bebê possa dormir. A gente tem o porquê junto e com acento. Usa-se quando estiver substantivado. Opa, substantivado, derivação imprópria, tá? Não se esqueçam. Isto é, quando determinado por artigo, por um numeral, por um pronome ou por um adjetivo. Ele nunca explica o porquê de seus constantes atrasos. Então, a gente tem aí o artigo que substantivou o porquê. Outro exemplo, este porquê está muito mal feito. Então, mais uma vez, a gente tem aqui uma substantivação. E o que substantivou o porquê? Agora foi o pronome demonstrativo, certo? Agora vamos falar sobre o A com H e o A sem H. Gente, isso é muito importante, tá? E é muito fácil também. Não devemos confundir o emprego do verbo haver com o da preposição a. Vejamos. O verbo haver é empregado para indicar tempo decorrido, ou seja, o tempo que já passou. Cheguei há 20 minutos. Se você está se referindo ao tempo que já passou, A com H. Para substituir o verbo existir. Há 20 alunos em sala.
Então, a gente poderia substituir o verbo haver por existir, e como é que ficaria? Existem 20 alunos em sala. Agora vamos falar sobre a preposição. A preposição é empregada para indicar tempo futuro. Então, tempo passado, H, A, acento agudo, certo? A gente tem o verbo. Tempo para tempo passado, né? Para tempo futuro, a preposição. Daqui a 5 anos estarei formado. Ou para indicar distância, o motorista conseguiu parar a 5 centímetros da morada. Agora vamos falar sobre o acerca, né? Que tem 3 escritas diferentes. E também é bem importante para usar na redação, tá? Acerca de é uma locução prepositiva, ou seja, locução tem mais de uma palavra, né? Que corresponde a, sobre, a respeito de. Exemplo, não disse nada acerca do assunto, não disse nada sobre o assunto. Então, esse acerca que você vai usar na redação é isso daí, acerca junto, tá? Que você pode substituir por sobre. Não que você não possa usar os outros, né? Mas esse é porque como a gente tem que retomar o assunto, a gente pode retomar com sobre, a gente pode retomar com acerca. B, a expressão acerca de quer dizer, agora perceba, é outra escrita, já tá, a gente já tem aqui o acerca separado. Acerca de quer dizer a... Ih, gente, várias emoções. A expressão acerca de quer dizer aproximadamente, é empregada para distância ou tempo futuro. Minha casa fica a cerca de 100 metros da praia, então aqui está expressando distância. Outro exemplo, chegarei daqui a cerca de 2 horas. Aqui está expressando tempo futuro. Vamos lá, vamos falar sobre o acerca com H. Acerca de indica tempo decorrido, que passou, podendo ser substituída por faz aproximadamente. Então, cheguei a cerca de 2 horas. Cheguei a aproximadamente 2 horas, tá? Agora vamos falar sobre o senão junto e senão separado. Se não expressa oposição e significa caso contrário, de outro modo, a não ser, mas sim. Então, temos aí 2 exemplos. Fale baixo, senão o bebê acorda. Então, olha só. Fale baixo, a gente pode substituir aqui o senão por fale baixo, caso contrário, o bebê vai acordar. E o outro exemplo, ele nunca se dá conta dos próprios erros, senão dos erros alheios. Ou seja, ele nunca se dá conta dos próprios erros, mas sim dos erros alheios, a não ser dos erros alheios. Então, agora vamos falar sobre o senão separado, né? Se não significa caso não, uma condição, ou quando não. Então, esse se é uma conjunção condicional. Exemplo, se não chegares, imediatamente partiremos. Acredito que vocês já tenham estudado em Porte 2, essa matéria. Então, a gente tem aqui 2 orações, certo? Se não chegares cedo, se não chegares imediatamente, perdão, uma oração. Partiremos é outra oração, certo? Então, partiremos é a nossa oração principal. E se não chegares cedo imediatamente, como é que a gente classifica? É uma oração subordinada, adverbial, condicional. Ai, gente, maravilha, certo? Agora vamos falar sobre todo ou todo o. Quando acompanhado de artigo, inclusive já falamos sobre isso lá em artigo. Quando acompanhado de artigo, lembra que o exemplo foi baile? O pronome todo particulariza o objeto. Sem o sentido, sem o artigo, generalizam. Consequentemente, haverá alteração semântica do enunciado, ou seja, semântica, alteração do significado. Primeiro exemplo, todo o livro é perfeito. Segundo exemplo, todo livro apresenta algum benefício ao leitor. Então, olha só, no primeiro exemplo, eu estou falando de um livro específico, certo? Eu estou falando de um livro específico e eu estou dizendo que o livro é perfeito do início ao fim. No segundo exemplo, eu estou generalizando. Todo livro apresenta algum benefício ao leitor. É um livro qualquer? Não. Todos os livros vão apresentar algum benefício. Agora vamos falar sobre o mal com L e mal com U. Então, mal com L é um advérbio, certo? Então, vai se referir a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. E mal com U é um adjetivo, certo? Vai se referir ao substantivo. Então, vamos lá. Exemplo com mal com L, com U, perdão. Como fizesse mau tempo, não saímos. Esse mal aqui está se referindo à palavra tempo, né? Como fizesse bom tempo, saímos. A gente poderia trocar esse mal por bom. O mal ele pode aparecer nos seguintes casos. Como advérbio de modo, ele estava mal vestido.
como conjunção temporal, ou seja, que marca tempo. Quando equivale, ou seja, quando tem o mesmo sentido que assim que, logo que, nem bem. Então, mal chegou à festa, foi ovacionado por todos. Ou seja, mal chegou, assim que ele foi ovacionado por todos. Vamos falar agora, para finalizar, sobre o dentre ou entre. Então, dentre significa do meio de. Portanto, sempre se emprega com alguns verbos específicos como sair, tirar, retirar, ressurgir. Nos demais casos, você vai usar então o entre. Exemplo: dentre as moças da sala, ele tirou a mais bela para dançar. Então, aqui a gente tem o verbo tirar, certo? Significa tirar do meio de. Dentre as moças da sala, então, existiam várias moças, certo? E ele tirou do meio uma moça específica e a gente tem o verbo tirar. Outro exemplo, agora com o entre. Entre os filmes em cartaz, o melhor é o do Palace. Então aqui a gente não tem essa ideia de tirar do meio de, certo? E a gente também não tem nenhum dos verbos que apareceram acima. Alunos, amém, né? Então olha só, eu já coloquei no portal há algum tempo uma folhinha com exercícios de semântica, não sei se vocês fizeram. Caso não tenham feito, por favor, façam, mandem dúvidas, tá bom? Aula de semântica parte 2. Amanhã dia 20 de abril, e também o slide, né, o vídeo sobre numeral, tá? E aí na próxima semana nós vamos começar a estudar então os pronomes, são vários pronomes. Bons estudos, cuidem-se, muitas, muitas, muitas saudades.